noite a todos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Amém? Eu me sinto muito honrado por estar nesta igreja, poder conhecer os meus irmãos, poder adorar a Deus juntamente com vocês, em espírito e em verdade. Eu quero nesse momento aproveitar para agradecer o irmão Valdemir, porque foi ele que fez a ponte para que eu estivesse aqui com vocês. Ele é membro daqui do distrito da Nova Esperança 2. Tive a oportunidade de estar no sábado todo estudando com ele sobre a importância da igreja estar envolvida na obra missionária. E eu quero agradecer também ao ancião por ter permitido estar aqui e a cada um de vocês por vocês terem comparecido à casa do Senhor. Irmãos, a minha oração nesta noite é que de alguma forma este sermão possa contribuir para o crescimento da igreja. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Gabriel Pinheiro, sou membro da Igreja Central de Ananindeua, estou acompanhado pelo meu pai, Eliezer Pinheiro, sou líder, estou responsável pelo departamento de publicações e Ministério de Profecia, Espírito de Profecia, e mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Irmãos, olhem bem para mim. A igreja, esta igreja, ela está entre dois bairros, correto? Tem um bairro aqui do lado, um outro aqui. Quando você olha para o mundo em que você vive, a sociedade em que você vive, você percebe que esta sociedade não compreende e também não entende a importância do Evangelho. Hoje se fala muito do personagem Jesus, hoje se fala muito do Evangelho, mas poucos têm compreendido o que é o Evangelho. E o que me assusta, irmãos, é que quando você vai para o ambiente cristão, para a igreja, há muitas pessoas que estão sentadas nos bancos, que louvam o Senhor, que até dizimam e ofertam. Há pessoas que louvam, que pregam, muito obrigado, mas ainda não compreenderam o que é o Evangelho. O que é o Evangelho da cruz? E será que nesta noite eu estou falando para alguém que já tem 10, 15, 20 anos de adventismo, mas ainda não compreendeu o Evangelho? E nesta noite eu quero tratar com vocês sobre o Evangelho revelado. E eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. É um texto muito conhecido, mas eu não quero apenas ler apenas o versículo 16. Eu quero começar lendo o versículo 16 até o versículo 21. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 ao 21. Todos encontraram? Eu faço um pedido, por favor, após a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta para considerarmos aquilo que está sendo lido. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Oremos ao Senhor. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Tua palavra foi aberta, Senhor. E neste momento, Senhor, o Teu povo anseia em ouvir a Tua voz. Não a voz de um pecador, mas a voz do Deus Todo-Poderoso. Pai, eu não tenho nada, Senhor Deus, para atrair este povo. Mas, Senhor, que eles venham ser atraídos, Senhor, para a Tua palavra. Que ao sairmos daqui, Senhor, venhamos sair cheios de Bíblia, cheios do Teu poder. E, Senhor, com a vida transformada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, diante do cenário em que vivemos, por que é importante que a humanidade e a igreja conheçam o Evangelho, venham ter o conhecimento do Evangelho? Não se engane, não é apenas a humanidade, as pessoas, os mundanos, que precisam conhecer o Evangelho, mas também os membros precisam conhecer o Evangelho. Dizia-se um pastor do século passado que chegaria um tempo em que os próprios crentes teriam que ser evangelizados. Mas a pergunta permanece, preste bem atenção: por que é necessário que tanto mundanos quanto crentes venham conhecer o Evangelho? Ellen White tem um comentário muito interessante. Ela diz o seguinte: se pensássemos e falássemos mais de Jesus e menos de nós mesmos, teríamos muito mais de Sua presença. Irmãos, porque muitas vezes não temos a presença de Deus conosco, porque muitas vezes nós vamos para a faculdade, nós vamos para o trabalho, nós vamos para a praça, para o shopping, e parece que as pessoas, ao olharem para nós, não sentem nada diferente, não sentem uma presença diferente. Sabe por quê? Porque Jesus e o ministério de Jesus e aquilo que Ele fez por nós, muitas vezes não paramos para pensar e muitas vezes não compartilhamos com o nosso próximo. Note em nossas conversas, em nossos diálogos, muitas vezes falamos sobre futebol, muitas vezes falamos sobre filmes, muitas vezes falamos sobre as novelas, muitas vezes falamos sobre coisas seculares, mas esquecemos de tratar acerca do Evangelho. Então, se nós falássemos e pensássemos mais em Jesus e deixássemos de lado o nosso eu, o nosso ego, teríamos muito mais da presença do Senhor. Ela também vai dizer o seguinte: sem a graça de Cristo, achasse o pecador em estado desesperador, porque é necessário que eu e você venhamos a entender e compreender o Evangelho, porque o nosso estado de pecaminosidade é desesperador. E se nós não nos arrependermos, a Bíblia diz
que a ira de Deus permanece sobre nós. Ela diz: coisa alguma pode ser feita em seu favor. Veja, irmãos, o estado em que se encontra o pecador. Todas as suas melhores obras, todos os seus atos de caridade, nada poderia levá-lo para o céu. Ela diz: mas pela graça divina é comunicado ao homem poder sobrenatural. Ou seja, irmãos, nós não somos salvos pelas nossas obras. Você pode vender tudo que você tem e dar seu dinheiro aos pobres. Você pode até dar sua vida em prol de outra pessoa, mas se você não entendeu o Evangelho, se você não entendeu a graça divina e não permitiu com que esta graça atue em seu coração, você não poderá ser salvo. Mas pela graça divina é comunicado ao homem poder sobrenatural que opera em seu espírito, coração e caráter. Irmãos, qual é o contexto que se encontra a passagem que nós acabamos de ler? Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele está diante de um mestre da lei. E este homem, que era o mestre da lei, era um homem orgulhoso da sua religião, das suas obras piedosas. Este homem, ele tinha um grande conhecimento teológico acerca da Torá. E você me pergunta: o que é Torá? São 5 primeiros livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas também ele tinha um vasto conhecimento acerca da Taná. E o que é a Taná? São os demais escritos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e os livros dos profetas. Então Jesus estava tendo um diálogo com esse homem, e diante dessas características que esse homem tinha, quando você estuda o capítulo 3, você percebe que isto não era o suficiente, porque algo estava lhe faltando. E por isso, ele sentiu a necessidade de procurar Jesus em certo horário da noite. E eu estou me referindo a Nicodemos. Por que ele foi procurar Jesus em certo horário, em um período da noite, em um período em que ninguém estava acordado? É porque ele tinha medo que o Sinédrio descobrisse, já que muitos judeus, muitos fariseus estavam tendo ódio de Jesus. Imagine o mestre da lei tendo encontro com aquele que era odiado pelo Sinédrio. Mas por que ele foi procurar Jesus? Porque ele sentia algo, ele sentia que algo lhe faltava. E também porque Jesus estava começando a ficar famoso entre o povo, e o povo conhecia como mestre. Não era à toa que quando Jesus ensinava, as multidões ficavam estarrecidas. A multidão se maravilhava com a sua doutrina. E quando Nicodemos se depara com Jesus, ele começa a tecer uma série de elogios. Só que Jesus, ele deixa de lado os elogios de Nicodemos e ele vai no cerne da questão. E que questão era essa? O novo nascimento. Porque Jesus olha para aquele fariseu que tinha um conhecimento da Bíblia, que tinha obras piedosas, e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Só que Nicodemos não compreende essas palavras de Jesus. Nicodemos não havia entendido essas palavras de Jesus, porque ele dirige a pergunta: mas Senhor, será que é capaz de um homem como eu, já sendo velho, retornar ao ventre materno de
Então Jesus disse: Nicodemos, não, este novo nascimento não é produzido pela carne. Não, Nicodemos. Não é produzido por homem algum. Este novo nascimento, ele vem de cima. Ele é uma obra sobrenatural. É uma obra que pertence a Deus. É uma obra que pertence ao Espírito Santo. Não é à toa que Jesus vai comparar o novo nascimento ao vento. Ele vai dizer: o Espírito sopra onde quer. Você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. É assim aqueles que nascem do Espírito. Do Espírito Santo. Só que Nicodemos, irmãos, ele não compreendeu essas palavras. E ainda, Jesus ainda vai complicar as coisas. Jesus ainda vai complicar as coisas. Nicodemos não está entendendo o que é o novo nascimento. E Jesus agora vai no cerne mais profundo. Acompanhe comigo João capítulo 3. Retorne versículos 14 e 15. Olhe para as palavras de Jesus. Note as palavras do Nazareno, de Jesus. Jesus vai dizer o seguinte: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Jesus leva a Nicodemos aquilo que aconteceu com o povo de Israel no deserto. A Bíblia diz que Israel, lá na Torá, a Bíblia diz que Israel, estando no deserto, era um povo incircunciso de coração, duro de coração, era um povo que não temia Deus. E Deus tirou a sua mão protetora. E a Bíblia diz que serpentes entraram no arraial e começaram a picar alguns israelitas, e alguns israelitas estavam morrendo. E aí Moisés passa a interceder pelo povo, e Deus diz: Moisés, este povo é duro de coração, mas para que a minha palavra que eu prometi a Abraão se cumpra, faça o seguinte: faça uma serpente de metal, erga diante do povo, e todo aquele que olhar para aquela serpente será restaurado, será curado. Jesus pega este evento e diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, e todo aquele que olhar para o Filho do Homem, Jesus está falando da cruz, Jesus está falando que ele seria crucificado. E quando o Filho do Homem fosse levantado, ele iria atrair todos a ele. E todos os enfermos pelo pecado, ao contemplarem Jesus naquela cruz, seriam salvos, teriam a vida eterna. Só que Nicodemos não compreendeu. Nicodemos não entendeu. Ao ponto que Jesus disse: Nicodemos, se eu falo dessas coisas você não compreende, imagine se eu tratasse com você sobre as coisas espirituais. Então Jesus passa a explicar para Nicodemos o que significa essas palavras. E embasado no texto que nós lemos, João 3, 16 ao 21, eu quero tirar algumas lições com vocês. Por isso que eu pedi, não fecha a sua Bíblia, por favor. Primeira lição, escute bem: sem o conhecimento do Evangelho não há novo nascimento. Se você não entende o Evangelho, você não pode nascer de novo, você nunca irá nascer de novo. Porque sem o Evangelho não há novo nascimento. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho, ele mostra a sua condição diante de Deus, a sua condição espiritual. Você vai para Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo vai dizer que nós estávamos mortos
em nossos delitos e pecados, ao ponto que todos aqueles que nascem debaixo da ira de Deus. Então o Evangelho mostra que você, diante de Deus, você está perdido. A sua natureza é tão má, é tão perversa, o seu coração é tão duro, que se você não se arrepender, você está perdido diante de Deus. Mas o Evangelho não mostra que nós estamos perdidos. O Evangelho mostra que há uma solução para nos tirar dessa condição espiritual. E vocês me perguntam, como sair desta condição espiritual? Da morte espiritual, do lamaçal do pecado. Olhe para a cruz. Olhe para o teu Salvador. Olhe para o Senhor da tua vida. Porque é na cruz. A cruz revela o quão terrível é a sua natureza. O quão terrível é a sua natureza e quão gracioso Deus foi para com você. Primeira lição: sem o conhecimento do Evangelho não há novo nascimento. Segunda lição: o inexplicável amor de Deus. Acompanhe comigo João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja as palavras de João. Ele nos amou de tal maneira. É um amor, irmãos, inexplicável. Quando você vai tratar acerca do amor de Deus, este tema é um tema inesgotável, a tal ponto que mesmo que o mar se tornasse tinta e o céu em papel, e você tivesse a melhor caneta para descrever este amor, escute uma coisa: este amor é tão inexplicável, este tema é tão inesgotável, que daria fim ao grande mar, e o céu seria muito pequeno para tal relato contido. É um amor inexplicável. Mas também o Evangelho mostra, esse texto nos mostra a dinâmica da Santíssima Trindade. Como que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos na obra da salvação, ao ponto que o Evangelho diz que Deus nos amou. Ou seja, quando o homem pecou, quando o homem transgrediu a lei de Deus, Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Ele já havia estabelecido o plano da redenção. Ou seja, o Pai é aquele que estabelece o plano. O Filho é aquele que executa o plano, se submetendo, vindo a este mundo para morrer por nós. E o Espírito Santo, ele pega o plano instituído pelo Pai, executado pelo Filho, e vai inserir em nosso coração este Evangelho, a tal ponto que antes éramos cegos, antes estávamos cegos, mas o Espírito Santo atuou na nossa vida de uma tal forma que nós passamos a enxergar o grande amor de Deus. Mas esse texto nos mostra que o objetivo de Cristo vir a esse mundo. Note bem que João ele vai utilizar uma palavrinha, é a palavra mundo. Se você se sentir à vontade, marque essa palavra na sua Bíblia e puxe uma seta, porque a palavra grega que
João vai utilizar a palavra mundo no grego, sabe o que é? É a palavra cosmos. Cosmos significa habitantes, ou seja, quando Cristo veio a esse mundo, Ele não veio morrer por um grupo seleto. Ele veio morrer para dar vida a todos os que habitam na terra. Ele veio morrer por todos, para dar vida eterna a todos, não a um grupo de pessoas, mas a todos. Mas que tipo? Há uma característica para você receber a salvação. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou os habitantes do mundo de uma tal forma que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê. Só uma forma de sermos salvos: crer no Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 23. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, 23 nos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo nos diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Diante desse texto, parece que nós estávamos perdidos. Mas vá comigo para Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada está perdido. Ele veio a este mundo para nos dar vida, e vida em abundância. Ellen White vai dizer: pela transgressão tornam-se os filhos dos homens sujeitos a Satanás. Pela fé no sacrifício expiatório de Cristo, os filhos de Adão podem voltar a ser filhos de Deus. Eu faço uma pergunta: todos são filhos de Deus, irmãos? Não. Deixa eu modificar. Todos somos criaturas de Deus? Sim, mas nem todos são filhos de Deus. Só há uma maneira de me tornar filho de Deus: quando eu aceito pela fé o sacrifício expiatório de Cristo. Os homens caídos são colocados na posição em que, mediante a conexão com Cristo, podem, na verdade, tornar-se dignos do nome de filhos de Deus. Terceira lição que podemos aprender com este texto: Deus não veio a esse mundo para julgar o pecador. João capítulo 3, versículo 17, acompanhe comigo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra julgamento, grife essa palavra. A palavra julgamento no grego é krino. Por que eu estou falando isso com vocês, irmãos? Porque talvez alguém possa me indagar: mas Gabriel, como assim? Então quer dizer que todo aquele que crê que Deus veio a esse mundo, não para julgar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então todo aquele que crê no Filho não é julgado. Mas quando você vai para as epístolas paulinas, Paulo vai dizer que chegaria um dia em que todos compareceriam diante do tribunal de Cristo para serem julgados, melhor dizendo. A palavra grega aqui é crino, e um dos significados dessa palavra é condenação. Então, que julgamento a Bíblia
está se referindo, irmãos? O julgamento condenatório. Condenação. Deus não veio a este mundo para nos condenar. E eu faço uma pergunta: e se Cristo, há 2000 anos atrás, viesse para julgar, para condenar? Imagine se Cristo viesse com essa intenção. Todos estávamos perdidos. Mas o que João diz é que a primeira vinda do Filho do Homem não foi para julgar, não, mas para conceder aos filhos dos homens a vida eterna. A ideia de João é que a condenação era algo inevitável, mas Deus conteve a sua ira por causa do Filho, e por isso podemos ser salvos. Ellen White vai dizer: somos como os irmãos? O que somos diante de Deus, irmãos? Grandes pecadores. Ela não diz somos apenas pecadores, somos grandes pecadores, mas Cristo morreu para que pudéssemos ser perdoados. Os méritos do seu sacrifício são suficientes para que Ele se apresente diante do Pai em nosso lugar. Sinta-se privilegiado, porque a salvação está ao teu alcance. E você, nesta noite, você pode sair daqui tendo a certeza da sua salvação. Quarta lição: diante de Deus há dois grupos de pessoas, salvos e perdidos. João capítulo 3, versículo 18. Acompanhe comigo. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vocês sabem que a palavra julgamento é condenação. Então João está dizendo: quem nele crê não é condenado, como aparece na Nova Almeida atualizada. O que não crê já está condenado. Ou seja, irmãos, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todos aqueles que se perderem foram por causa da rejeição do Evangelho. Por quê? Porque não creram no Filho. E este ato, irmãos, de crer não está apenas ligado a uma confissão pública, a eu creio que Jesus é o meu Senhor. Não está ligado apenas confessado como seu Salvador pessoal, apenas por palavras, com a boca. Sabe por quê, irmãos? Porque este grupo de perdidos que está aqui, está presente no texto, esse grupo de perdidos, eles tiveram a luz, eles tiveram contato com o Evangelho, mas quiseram continuar sua rebelião para com Deus. Por isso que a conclusão que podemos chegar com essas palavras: todos aqueles que, mesmo fazendo obras de caridade, escute uma coisa, todos aqueles, mesmo fazendo obras de caridade, mesmo tendo uma conduta ética e moral impecável, não creem no Filho, está perdido. Cuidado, porque tem muitas pessoas que têm ensinado o seguinte: não, o importante é que você ajude o próximo. Não, você tem uma conduta ética e moral, você não precisa aceitar Jesus Cristo, faça parte de qualquer religião, você tem uma conduta ética e moral, é o suficiente para você entrar no reino dos céus. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Você pode até ter uma conduta ética e moral, você pode fazer coisas maravilhosas, impecáveis, não creu no Filho, você está condenado. Você está perdido. Irmãos, você tem a noção que muitos daqueles que estão lá no teu trabalho, eles estão perdidos. Você tem a noção que dentro da sua casa há pessoas que, se não crerem no Filho de Deus e não se arrependerem dos seus pecados, eles estão perdidos? Você tem a noção que muitas
aqui nesta igreja, mas ainda não tiveram encontro com o Senhor e estão perdidas. É por isso que Jesus diz a esta igreja: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Última lição que eu quero tirar com vocês deste texto. A base do julgamento de Deus são as obras. Jesus veio a esse mundo não para julgar, não para condenar. A primeira vinda, esse não foi o objetivo de Cristo vir a esse mundo. Mas lembre-se que na segunda vinda não será com o intuito de salvar o pecador, porque todos já tiveram, todos terão contato com o Evangelho, todos terão contato com a verdade. E a segunda vinda do Filho do Homem, sabe o que vai ser? Da vida eterna a uns e morte eterna a outros. É por isso que João vai enfatizar a base do julgamento de Deus. Que base é essa? São as obras. João capítulo 3, versículos 19 a 21. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olhe para mim, por favor. Por que os judeus negaram Jesus? O texto nos informa: a luz veio ao mundo. Só que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olhe novamente para a sua Bíblia, continuando a leitura. Por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque suas obras eram más. Aí João diz: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, ou seja, a fim de não serem manifestas as suas obras. Porque eles negaram a Jesus, porque o mundo nega Jesus. Porque se você for aqui para o bar, ou for aqui na praça ou no shopping, e você falar de Jesus, você será escorraçado, você será tido como um blasfemador, você será tido como um fanático. Sabe por quê? Porque a luz revela a podridão do mundo. A luz revela o quanto o homem é mau. E é por isso que o mundo odeia o Evangelho. Mas João disse, versículo 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Irmãos, a salvação é pela fé. Mas como você prova que você foi salvo? Quando a tua vida é transformada. É por isso, irmãos, que você nunca poderá dizer que você foi salvo pelo sangue de Jesus se você vive na prática da mentira. Você nunca poderá dizer que você foi salvo pelo sangue de Jesus se você vive na prática do adultério. Você nunca poderá dizer que foi salvo pelo sangue de Jesus se você ainda carrega o egoísmo em seu coração, o orgulho em seu coração. Você nunca poderá dizer que você foi salvo pelo sangue de Jesus se você, mulher, não é submissa ao seu marido. Você nunca poderá dizer que você foi salvo pelo sangue de Jesus se você, marido, não é o representante de Cristo na sua casa, é estúpido com sua esposa, é estúpido com seus filhos. Porque todo aquele que pratica a verdade aproxima-se da luz. A salvação é pela fé, mas o que prova que eu fui salvo pela fé são as minhas obras. Por isso que Tiago vai dizer: creis que existe apenas um único Deus? Eu fico imaginando Tiago falando o seguinte:
Meus parabéns. Até os demônios creem e tremem. Mas qual é a diferença do demônio e de um filho de Deus? É que os demônios, eles creem, mas eles não se submetem à vontade de Deus. É diferente dos filhos de Deus. Eles não apenas creem, mas eles vivem aquilo que creem. Por isso, meus irmãos, não tenham medo. Não tenham medo do juízo de Deus. Eu não saia daqui se perguntando: será que estou salvo? Porque se você crê verdadeiramente que Cristo é seu Salvador pessoal e você vive a verdade, tem uma característica de que você foi salvo. Martinho Lutero disse o seguinte: sabe muitas vezes quando o pregador diz o seguinte: olha, se Jesus voltasse hoje, quantos estariam salvos? Às vezes poucas mãos se levantam, né? Sabe o que Martinho Lutero disse? Sabe por que muitas pessoas duvidam da sua salvação? Porque não entenderam o que é a justificação pela fé. É por isso que eu afirmo a vocês e reafirmo: não tenham medo do juízo de Deus, não tenham medo da condenação. Sabe por quê? Quero encerrar lendo este texto, Romanos capítulo 8, versículos 31 ao 39. Romanos capítulo 8, versículos 31 ao 39. Veja o que Paulo vai dizer. Romanos capítulo 8, versículos 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Então não tenha medo. Se você creu no Evangelho e você se aproximou da luz e vive a verdade, não tenha medo, porque nada te separa do amor de Jesus. Será que alguém entre nós que está tendo dúvida da sua salvação? O meu apelo nesta noite é: entregue-se completamente ao Senhor. Se entregue completamente a Ele. Não permita o que essa dúvida assombre a sua mente, porque Jesus pagou um preço, um alto preço, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Se esse é o seu desejo, de agradecer ao Senhor pela salvação que há somente em Cristo Jesus, eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero cantar um hino: Foi na Cruz. Você pode pesquisar, irmão. Foi na cruz para mim, por favor. No nosso cenário.
foi na cruz. Louve ao Senhor. Louve o nome do Senhor. Entregue-se completamente a Ele. Eu poderia fazer um apelo para você vir aqui à frente, mas o meu desejo é que você tome uma decisão pessoal no seu coração. Louve o nome do Senhor.